Boa noite, irmãos. Experiência, né, Paulinho aqui, e a gente vê essas imagens, vídeos, e a experiência que ele teve, né, a emoção aqui dele. E eu fico pensando, né, o apóstolo Paulo também nas suas viagens missionárias, ele voltando, trazendo relatórios para a igreja, e isso é muito importante, né, muito importante para essas pessoas. Por mais que seja um pouco tempo, né, o período que ele teve ali, aquilo foi muito especial para a vida daquelas pessoas. E como ele falou, aquelas pessoas têm a certeza que vai ter alguém aqui no Brasil, né, em Recife, orando por elas. E não só Paulinho, mas ele traz isso também para a Igreja da Jaqueira, para cada um de nós, para intercedermos por esses irmãos. A gente está vendo aí uma informação do Portas Abertas, é um ministério, né? A gente sabe que dentro da nossa Convenção Batista Brasileira existe a Junta de Missões Mundiais, mas também existe o Ministério Portas Abertas, né, que é uma organização cristã internacional fundada no ano de 1955 por um jovem missionário holandês, o irmão André. Em uma viagem à Polônia, ele descobriu a necessidade urgente de Bíblias na igreja detrás da cortina de ferro e entendeu o chamado de Deus para servir cristãos em países sob restrição e discriminação. Quem sabe como uma viagem como essa que Paulinho foi. E ali ele tem essa experiência, né, de ver. E agora está aí o irmão André. E tem uma frase, né, que eu vi lá no site de Portas Abertas, que ele diz assim: nossa missão se chama Portas Abertas porque acreditamos que todas as portas estão abertas em todo o tempo e em qualquer lugar. Eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Então, a gente precisa entender que a pregação do Evangelho, essa porta do Evangelho, ela sempre tem que estar mantida aberta, né? Sempre a gente tem que estar com desafios e projetos e se preocupar com isso. Seja uma missão local, estadual ou nacional e até mundial, né? Então, a gente precisa realmente estar sempre com essa porta aberta da pregação do Evangelho. E a igreja perseguida, né? Quando os cristãos ao redor do mundo têm os direitos negados, por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis a hostilidades e diferentes esferas da vida. A vida privada, a família, comunidade, nação e igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertencem à igreja perseguida. Então, Portas Abertas, o ministério deles é justamente esse: servir esses cristãos perseguidos. De acordo com os dados da lista mundial de perseguição, no ano 2022, coletados entre 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021, mais de 300 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Então, no vídeo, a gente viu que aproximadamente aqui tem 50 países que têm as maiores perseguições, né, perseguições extremas também. Então, a gente vai ver pelo menos 2 países, né, toda essa informação lá do Portas Abertas. Então, dentro dessa perseguição, quais são os tipos de ameaças? O governo, o próprio governo daquele país, né? E também os grupos extremistas. E quais são as consequências? Forçados a deixar as casas ou empregos por causa da violência, presos, torturados e mortos. A gente viu que Paulinho ele foi para um país, né, que houve terremotos, mas muitos e muitos outros países não tem terremoto. Tem perseguição, tem morte, tem as casas sendo arrombadas, tem as casas sendo queimadas, igrejas, e isso realmente são cristãos nossos, irmãos nossos em Cristo que estão sendo perseguidos. Então, dentro dessa lista de 50 países, eu pelo menos quis trazer 2, porque o tempo também não dá. E, em primeiro lugar, está a Coreia do Norte, né, com um tipo de perseguição à opressão comunista e pós-comunista. Está ali na região leste e sudeste asiático, e o governo é um governo com a ditadura, né, ali que tem a ditadura daquele país. E a religião lá é o budismo, então eles não permitem adorar outros deuses, a não ser o budismo. Então, é uma grande perseguição ali da Coreia do Norte. Por isso que ela está em primeiro lugar. E, trazendo um exemplo do país que Paulinho teve, essa experiência de viajar lá, que é a Turquia, esse é o primeiro slide, ela no ranking, ela está no 41 lugar, né, a Turquia, e o tipo de perseguição é opressão islâmica. Está na região dela ali no Oriente Médio, e o governo é uma república presidencialista. Mesmo sendo uma república, que deve ter, né, dentro da sua lei, tudinho que tem os seus direitos, mas mesmo assim, alguns direitos, eles não, na teoria, na prática, não é realizado. Então,
eles sofrem também perseguições. E a religião lá é o islamismo. Então, há, com certeza, muitos extremistas lá, e aí muitos cristãos são mortos, né? Quando os irmãos, acredito que os irmãos já tiveram essa experiência de ver vídeos de pessoas sendo ali mortas, né? Ali sendo realmente ceifadas, e realmente é uma perseguição muito, muito, muito grande, a qual às vezes a gente não tem essa experiência, e a gente precisa entender como a gente precisa orar por esses irmãos, tá bom? Domingo da Igreja Perseguida é um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos, realizado pelo irmão André, o fundador da Portas Abertas, que hoje, primeiro domingo de junho, é considerado o dia aí dia da Igreja Perseguida, onde conscientiza, né, os cristãos do mundo todo a estar orando por esses irmãos que passam por essa experiência de perseguição. Então, eu queria, nesse momento, pastor Marcos, fazer uma oração. Eu queria convidar que a igreja pudesse ficar de pé. Eu queria convidar o pastor Marcos, que ele pudesse fazer uma oração junto com a igreja, intercedendo nesse momento, por esses irmãos que estão, nesse exato momento, né, tendo as suas casas invadidas, né, sendo mortos, e realmente precisamos estar orando por eles. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, quando a gente vê essas imagens, ó Deus, de irmãos em Cristo sendo perseguidos, quando a gente vê as imagens da viagem de Paulinho, aqueles nomes que apareceram ali na tela, a gente fica, ó Deus, meio que envergonhado de se sentir tão confortável aqui em nossa igreja, em nosso país, onde aí isso ainda é possível, ó Deus. E a gente vê como muitas vezes faz tanta briga por pouca coisa, ó Deus. Quando o assunto é igreja, quando o assunto é doutrina, quando o assunto é forma de administrar a igreja, e muita gente, ó Deus, sendo perseguida e morta por conta do Teu nome. Muita gente morrendo até sem conhecer Jesus. Ó Deus, nos conscientiza, Senhor, através dessa programação de hoje, a sairmos da nossa zona de conforto e começar a orar por esses irmãos, por essas pessoas que também ainda não Te conhecem, a contribuir também, ó Deus, para sustentar esta obra missionária em todo o mundo, a começar aqui no nosso bairro, a começar no nosso estado de Pernambuco. Que nós possamos ter, ó Deus, paixão por vidas preciosas. São nomes ali que estão no quadro, mas são vidas acima de tudo. Pessoas especiais que querem que alguém chegue lá, simplesmente às vezes para dar um abraço, para dizer você é importante. Ou quem sabe, Deus ama você. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, e que nós possamos crescer como cristãos, como discípulos Teus, cumprindo a grande comissão. Oramos em nome de Jesus. Amém.